Você sabia que o tazo não foi inventado no Brasil? Ou então que a primeira ideia de tazo data de 1603? E sendo os tazos uma promoção que fez tanto sucesso por aqui, que virou uma febre entre as crianças, né? Por que que o tazo simplesmente sumiu? É isso que você vai descobrir hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Hoje o assunto é interessante, o assunto é um assunto que moveu a sua infância, né? Se você tem essa pochetinha hoje aí, você pode agradecer muito aos Tazos, que era aquela promoção que a Elma Chips lançou e que deixou as crianças malucas nos anos 90. Mas como que é uma promoção que fez tanto sucesso simplesmente some do nada, né, gente? Mas ó, hoje você vai descobrir que o buraco é muito mais embaixo e a história dos Tazos é enorme, é gigante, e a gente vai falar cada pedacinho pra você entender tudo. Certo? Então vamos começar só lembrando que agora Nerd Show é só domingo às 11 horas da manhã. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que vem por aí, tá? Que nem o que vem agora. Então, vambora. Quando você era uma criancinha feliz, serelepe, lá em 1997, você nunca imaginou que você ia achar uma surpresinha tão boa dentro dos chips, né? Se você não é dessa época, antigamente tinha uma surpresa que vinha dentro dos salgadinhos da Elma Chips que se chamavam Tazos, né? E isso simplesmente foi uma febre na nossa época. Mas o que você pode não saber é que não foi uma febre só na nossa época. Esse negócio, ó, tem vários anos, tem muito mais tempos e nem surgiu aqui no Brasil. A nossa história mais ou menos começa lá nos Estados Unidos, né? Porque teve um período histórico que você deve saber que se chama a Grande Depressão. O que a Grande Depressão foi? Depois da Primeira Guerra Mundial, nos Estados Unidos saiu assim, né? Triunfante, falando assim, nossa senhora, mas nós temos dinheiro pra caramba. A gente derrotou todo mundo, entrou na guerra só pra terminar o negócio. Os países estão tudo devendo pra gente. A gente tá com a economia assim no talo, né? Todo mundo ficava rico. Pra você ter uma ideia, qualquer empregado de qualquer área naquela época, ele ficava milionário de uma forma muito simples. Por quê? Porque nessa época tinham vários meios para você fazer isso. Por exemplo, apostar nas ações, né? People, particularly Americans, have always been trying to get rich fast. The difference is that in the 1920s, it seemed like there were more ways than ever before to try to do that, and the stock market was one of those ways. A senhora Joan Hart, né, que tá lá, assim, ela é faxineira, mas ela ganhou dinheiro, o que ela faz? Ela vai e põe as ações dela lá, investe na bolsa. Todo mundo tava investindo na bolsa. Isso começou a ficar meio estranho. Sabe o que ajudou muito no pós-guerra dos Estados Unidos? Um tal menino que chamava Henry Ford, né? Que é simplesmente o criador da Ford. Ele trouxe uma coisa muito interessante que era a linha de produção. Ele lançou um modelo de carro que ficou conhecido como Ford T. Antigamente esse carro demorava 12 dias para ficar pronto, mas com essa tal linha de produção do Henry Ford, eles levavam 24 segundos para ficarem prontos, né? Então depois da guerra, anos 20 é conhecido como os anos loucos, né? Porque todo mundo lá farriando, tem dinheiro, tá todo mundo rico, investindo em ação. E o que acontece? Em 1929 tem o crash da Bolsa de Nova York, né? John Jacob Raskob, head of General Motors, assures everybody that the economy is safe, sound, and guaranteed to be prosperous. In fact, he writes a very famous article that appears in the Ladies' Home Journal. Everybody ought to be rich, he says in this article, and he tells them how. And this appears 1 year before the great crash of 1929. Como é que aconteceu esse crash da Bolsa? Basicamente as pessoas estavam lá, né? Tá todo mundo investindo, todo mundo comprando ação, só que deu um ruim e o pessoal falou assim, ih, agora eu tenho que vender minhas ações, hein? Como é que nós vamos fazer esse negócio aí? E, você tem que vender suas ações, você também tem que vender. E todo mundo queria vender as ações. Como tava todo mundo querendo vender e ninguém tava querendo comprar, os preços despencaram, né? Então todo mundo tomou aquele, né, cano sinistro. Por exemplo, os bancos, vários bancos faliram, várias empresas faliram, o pessoal entrou na pobreza danada, né? Ninguém tinha emprego, não tinha como as pessoas trabalharem. Então um país que era o mais rico do mundo, com a economia mais, né, fenomenal de todas, deixou todo mundo, assim, a ver navios. Mas Renato, você tá me explicando sobre a Grande Depressão, o que isso tem a ver com Tazos? É aí que eu vou chegar. Olha só, com a Grande Depressão, as pessoas não tinham dinheiro pra comprar alimento, não tinha dinheiro pra nada. Imagina as crianças pra brinquedos, né? Hoje em dia, o leite vem numa caixinha de leite, né, Tetra Pak. Na minha época, vinha num saquinho de leite, você deve lembrar. Mas nessa época, nos Estados Unidos, os leites vinham em garrafas de vidro. E nessa garrafa de vidro tinha um cap que servia pra isolar o leite e não deixar ele derramar. Só que esse cap, ele tinha uma ilustração, né? Tinha, por exemplo, uma promoção de Natal, de alguma coisa. E as crianças começaram a usar esses milk caps, né, que eram chamados, pra brincar. Como é que funcionava isso? Elas pegavam vários milk caps, né, colocavam no lugar, pegavam outro milk cap e batiam nisso pra tentar virar. Quem virasse ficava com os milk caps e se tornou uma grande febre lá no Havaí, que foi onde começou tudo. Mas olha só que interessante. Essa
essas crianças não tiraram essa ideia do nada, né? Na verdade, elas tiraram a ideia de um jogo antigo japonês que chamava Menko. O Menko, como é que funciona? É um jogo japonês que você compra embalado e ele tem algumas figuras, né? Como se fosse um tazão grandão, um disco maior, mas a sensação é a mesma. Ele, na verdade, pode vir em disco, pode vir em placas. E você tem que tacar essa plaquinha nos outros Menko pra você virar isso. Só que, olha só, esse Menko é datado do período Edo do Japão. Nossa senhora, pera aí, Renato. Edo? O que é esse negócio? É um cara? Não, olha só. Período Edo no Japão é um período que vai de 1603 até 1826. E foi um período que foi regido pelo shogunado, né? Na verdade, ele pegou, tipo assim, um imperador e juntou com um shogun ali, que eram umas patentes da época, e era o imperador Tokugawa. Só que esse cara mudou a capital do Japão pra Edo, né? Que ficou sendo a capital de 1603 até 1826. E o que aconteceu? Nesse período foi um período de prosperidade pro Japão, né? O pessoal, assim, foi uma revolução tecnológica, mas também foi um período que o pessoal ficou muito longe do resto da civilização. Mas olha só que interessante, o Menko nessa época já era um jogo, né? Só que ele não vinha em cartinha de plástico, né? Você deve pensar nisso. Ele era feito de placa de barro. Só que o interessante é que o pessoal japonês sempre gostou de uns desenhos, né? Nessa época, o tema dos Menkos eram samurais, isso já tinha lá tudo desenhado. Então segue meu raciocínio, ó. Ligando esse Menko, que o pessoal já conhecia, lá na Grande Depressão, e as crianças começaram a brincar, foi uma febre danada colecionar as Milk Caps. Bom, agora vamos voltar para os Estados Unidos, lá para os anos 30, né? O que estava acontecendo? Os Milk Caps começaram a sumir pelo único e exclusivo motivo que as garrafas de leite estavam sumindo. Eles estavam transformando esse tipo de material em plástico ou em qualquer coisa que pudesse ser, né, um pouco mais barato que o vidro. Você tem que lembrar, nós estamos em período de recuperação econômica, tem que cortar gastos. Só que lá no Havaí só teve uma empresa que na verdade era canadense, né, que continuou a distribuir esses leites no negócio de vidro, que era a Stampak Inc., que fazia o Haleakala Milk, né? Que era um leite da Haleakala. É um nome bem havaiano. O que você tem que entender é que dos anos 30 até os anos 90, ninguém mais falou desses Milk Caps, né? Esse negócio simplesmente desapareceu. Mas você vai perceber que é um negócio cíclico, né? Ele, tipo assim, a cada período de tempo, ele volta a aparecer. O que aconteceu em 1991. Tinha uma professora primária que chamava Blossom Gabrielson. Ela tava lá no Havaí dando aula pros aluninhos dela, né? Aquela coisa comum. Só que quando chegava na hora do recreio, esses meninos brincavam de uma brincadeira que não era tão legal assim, que chamava Chão Battle, que se você viveu nos anos 90 você deve saber muito bem, porque consiste em você tacar a bola com a maior força possível no amiguinho, né? Que na verdade, se você não sabe, Chão Battle é a batalha de Chã, que era dos pioneiros contra os índios, então não é, na verdade não é uma coisa muito legal que o pessoal quer continuar, né? E essa professora não gostava nada dessa brincadeira. Então a professora fez o seguinte, ó, ela falou, vem cá gente, na hora do recreio, não, vamos brincar, tá muito violento isso aqui, ó, vamos brincar de um negócio que eu brincava quando eu era pequeno, eu acho que vocês vão gostar. Isso aqui, ó, são os Milk Caps, né? Você pega aqui essa garrafinha aqui desse leite que tá vendendo, coloca um em cima do outro, bate, quem virar fica com o negócio. E as crianças ficaram aqui, nossa, professor, mas esse trem é legal demais. Pegar essas tampinhas do leite aqui, olha só, tudo colorido, tudo cheio de negócio, né? E as crianças, mais uma vez, começaram a colecionar isso. Só que no Havaí, você não tem noção o quanto que isso virou uma febre. Teve até reportagem da época, saiu no Los Angeles Times. Todo mundo só falava dessas tais figurinhas do leite, né? Mas o que essa empresa fez? A Stampak Inc. tinha outro produto que ela queria anunciar, né? Que ela já viu que as tampinhas estavam fazendo sucesso. Ela colocou nessa tampinha do leite uma propaganda de um suco que eles faziam, que era um POG, que era Passion Fruit, Orange and Guava, né? Que na verdade é maracujá, goiaba e laranja. Então essas crianças vendo essas propagandas em cima dos Milk Caps, começaram a chamar as figurinhas de POGs. Gente, pra você ter uma ideia, a empresa do leite lá, o suco até não fez sucesso, ele fez sucesso mais por causa disso, né? Mas vendeu tanto, deu tão certo, que as tiragens que eles faziam para o leite, né, tiveram que virar todas para suprir essa demanda dos POGs. Chegava ao ponto dessas máquinas funcionarem 24 horas só para atenderem a demanda, né? Isso foi ficando sofisticado, eles foram ficando holográficos, tinha uma camada de plástico em cima, né, para eles não ficarem molengas quando entrar em contato com água, você já viu, né? Criança põe em tudo quanto é lugar. Mas foi a partir daí que essa febre saiu só do Havaí e foi para todos os Estados Unidos. Todo mundo conhecia os POGs. E os POGs ficaram tão grandes que eles até ganharam um mascote, né? Que era o Pogman. Olha só. Separately.
E em 1995 também saiu um jogo oficial dos Pogs, que é como se fosse um jogo de tabuleiro. Na verdade é uma arena, né, que você vem com alguns Pogs, tem uma maquininha que você pode fazer alguns Pogs também, você pode colocar os seus Pogs em volta e você batalha com seu amiguinho, é como se fosse uma arena, assim, uma coisa super com regras, super legal. Mas você sabe, né, quando o negócio faz sucesso, e principalmente sucesso com as crianças, todo mundo quer ter os seus próprios Pogs, inclusive o McDonald's. Olha. Now you can power up at McDonald's. Because right now, when you buy something to eat, you can get a free Power Rangers Power Coin. 13 coins in all. But you might want to hurry, because you're not the only one who wants Power Rangers. Beleza, mas como é que vão surgir os Tazos então? Porque você já viu que é uma ideia assim que já tem bastante tempo. Tudo começa com a fusão de duas empresas, a gente vai falar agora. Então, tinha um carinha que ele era muito visionário, que ele chamava H.W. Lay. Ele tinha perdido o emprego dele durante a Grande Depressão, que eu já te expliquei que foi um tormento. Só que ao invés de não fazer nada ou não arranjar emprego, ele resolveu fazer o próprio negócio. Ele pegou o carro dele lá, que eu te falei que tinham vários carros à disposição, e ele pôs um tanto de batata frita no fundo desse carro e começou a vender pela rua. Só que o negócio foi dando tão certo, que em algum determinado ponto ele lançou a H.W. Lay Inc., que era a empresa de distribuição de batata. E sabe quando ele fez isso? Em 1932, com apenas $100. É, meu filho, ele pegou isso aí, investiu e fez a empresa dele. Mas em 1932, tinha outro jovem também que chamava Elmer Doolin. E esse cara fez o quê? Ele entrou num lugar um dia pra comer um hamburgão, aí falou assim, não, mas esse lugar aqui é bom, viu? Tem aqui essa batatinha aqui, tá ótima, eu tô gostando muito. Ele perguntou ao chefe se ele não vendia a receita pra ele. Ele comprou por $100 e lá na cozinha da mãe dele, ele começou a erguer o negócio dele de salgadinhos de milho frito. E foi aí que ele criou uma empresa que chamava Fritos. Então tinha Fritos e a Lay, né? Só que um jogava pro outro, eles já eram meio amiguinhos. E falou, não, pode vender aqui que eu vendo lá? Você me ajuda a vender? Ah, vendo e tal. Em 1961, essas duas empresas se fundiram e viraram a Frito-Lay, né? Que você deve conhecer, porque você já ouviu falar Lays, é aquele mesmo. E nesse ponto, o faturamento anual era de $126 milhões. E isso chamou a atenção de uma outra empresa que era a Pepsi. A Pepsi, nesse ponto, em 1965, já estava presente em 80 países. E falou assim, por que a gente não junta todas as empresas? Porque olha só, eu vendo bebida, você vende salgadinho, a gente junta tudo, manda pra tudo quanto é lado. E procurando essa expansão mundial, né, eles se juntaram e formaram a PepsiCo, né, que é a junção da Frito-Lay com a Pepsi. Então pronto, a PepsiCo já tinha o mercado norte-americano. Ela precisava de outros lugares do mundo, que ela queria expandir. É aí que a gente chega em duas empresas, né? A Elma Chips e a Sabritas. A Elma Chips nasceu da fusão de duas empresas em 1974, que era a American Potato Chips, de São Paulo, e a Elma Produtos Alimentícios, né? Que era de Curitiba. E o primeiro grande sucesso da Elma Chips, por incrível que pareça, foi o Baconzitos. Você gosta do Baconzitos? Que ele é meio uma pelinha, né? Só que gourmetizada, mas tem gente que gosta. E em 1976 veio o Cheetos, que é aquele que você conhece e ama. 78 veio o Cebolitos, 82 veio os Zambinos, que eu não sei se você lembra, só se você for mais clássico aí. O Fandangos, que é aquele do espantalho, veio em 1983. E em 86 vieram os maiores sucessos da marca até hoje, né? Que é o Ruffles e o Doritos, que eu amo de paixão. Nossa senhora. Beleza, então com isso aí, você entendeu que a Elma Chips faz parte da PepsiCo, né? Então em cada país ela quer ter uma empresa pra chamar de sua. Basicamente é isso. Mas foi no México que o negócio tomou forma de vez. A Sabritas foi fundada em 1943 pelo Pedro Antônio Marcos. E Sabritas, na verdade, é a fusão de saborosas com fritas. Então virou Sabritas, entendeu? Não é um nome tão bom assim. O Pedrinho podia ter melhorado nisso. Ele começou o negócio dele em pequena escala lá no México, né? Ele saía de bicicleta vendendo os salgadinhos dele. Mas como é que tava gerando aquela coisa gigante que era a PepsiCo, né? Viu o negócio e falou assim, no México, hein? Vamos comprar a empresa dele também. Então a Sabritas fez parte da PepsiCo. E cresceu e começou a fazer várias coisas. Pois é, agora nós vamos chegar no ponto que a gente precisava, né? Como surgiram os Tazos que a gente conhece e ama. Tudo começou lá na Sabritas em 1994. Tinha um cara que era vice-presidente de marketing que chamava Pedro Padierna. E ele tinha um ajudante que chamava Fabian de la Paz. O Pedro e o Fabian estavam lá, sabe aquele papo de boteco nostálgico? Nossa senhora, mas eu gostava tanto da minha época, ó. A gente tinha nos pacotes de salgadinho, né? De umas figurinhas de beisebol. Isso lá nos Estados Unidos, né? E enquanto isso, no México, eles falavam que tinha umas figurinhas de
jogadores de futebol. Até porque você deve saber que na Copa de 70, que teve lá no México, que o Brasil foi tricampeão mundial, deixou uma impressão gigante, assim, o futebol nasceu naquele momento ali no México. E pesquisando sobre coisas que eles poderiam fazer para alavancar as vendas dos salgadinhos, promoções, né, eles chegaram nos POGs, lá dos Estados Unidos, você tá lembrado, né? Sabe essas exposições de novos negócios que o pessoal leva, tipo, inventei um produto novo, ou esse produto aqui você pode revender, e apresentaram os POGs. Eles viram isso, gostaram da ideia e trouxeram isso para Sabritas, né? Só que eles pensaram assim, beleza, mas POGs, eu não sei se esse nome vai pegar aqui no México, né? A gente podia deixar isso aí na mão de uma agência de publicidade. Aí eles vão dar um nome melhor para isso. E foi aí que eles deram o nome de Tazo. Mas você sabe por que chama Tazo? O nome Tazo veio de uma brincadeira que chamava Taco Nazo, que na verdade é o seguinte, ó, a criança ela tinha um sapatinho assim, que tinha um salto, e eles tinham que bicudar essas tampinhas pra virar, pra ver quem jogava o negócio mais longe. Quem jogasse mais longe, ganhava. E a primeira edição que eles lançaram lá em 1994 dos Tazos foi dos Tiny Toons. Por que dos Tiny Toons? Primeiro, porque era um desenho legal. Segundo, porque eles acharam que era um desenho que ia agradar a todas as crianças, né, sendo meninas ou meninos. Em 1995, meu filho, não tinha como tá mais certo. E esse cara passava na rua, tava todo mundo deitado no chão jogando Tazo. E ele falou assim, nossa senhora, é agora, Brasil. Na verdade, México, né? Que o negócio vai pra frente. Só que em 1996, a PepsiCo, que viu esse sucesso todo, né, falou assim, a gente podia levar isso aí pra outros lugares, né? Ela é dona da Elma Chips, ela é dona também da Walker lá do Reino Unido. Então ela queria levar pra América do Norte, Ásia e Europa. Só tem um detalhe importante do Pedro, assim, que ele achou que nunca ia fazer tanto sucesso com os Tazos do jeito que ele fez, né? Ele assinou um contrato de confidencialidade para não revelar o sucesso dos Tazos, né? Os números que geraram os Tazos. Deve ter dado certo demais. Mas agora com essa expansão global que a PepsiCo queria fazer, os Tazos chegam no Brasil. Mas antes dos Tazos, vamos lembrar de algumas promoções que a Elma Chips já trouxe que você deve lembrar, né? Então, já teve a Turma da Mônica Dicas de Verão lá no início dos anos 80. Teve a coleção Show de Esportes em 1983 também. Em 1984, também tinha uma preparação de um evento importante que ia acontecer no ano seguinte, né? Que era o Rock in Rio. E a Elma Chips fez uma coleção para celebrar isso aí. É legal lembrar que esse Rock in Rio ficou marcado pela apresentação do Queen, né? Aqui no Brasil, que faz parte até, inclusive, do filme que eles fizeram. Foi a apresentação do Queen. Foi sensacional. E quem tava lá nessa época deve lembrar. Em 85 teve a coleção também do Garfield, né? Em 86 teve a coleção Clube Thundercats, porque Thundercats, meu filho, nossa senhora, tava fazendo um sucesso. Em 86 tinha a Copa do Mundo, então tinha coleção especial da Turma do Snoopy, você lembra? Essa é a Turma do Snoopy na Copa do Mundo. É a Turma do Snoopy! Ela já está em todos os pacotinhos Elma Chips. São 36 figurinhas adesivas para você colar onde quiser. Em 91, eles lançaram o Chipsaurus também, que fez bastante sucesso na época. E em 1993 teve o precursor dos Tazos ali, porque era como se fosse um disco, só que o tamanho menor e ele era holográfico, mas fez bastante sucesso também, que eram os Gangsauros. Mas é em 1997 que os Tazos realmente chegam aqui no Brasil com a coleção dos Looney Tunes, que, nossa senhora, bons tempos, né? Você deve lembrar do comercial. Tazomania! Agora, nos salgadinhos Elma Chips você encontra um Tazo para colecionar e jogar. É muito fácil. Atire, vire, ganhe! São 80 Tazos diferentes. Junte logo os seus e entre para a Tazomania! Essa coleção foi simplesmente um sucesso aqui no Brasil. Tinha, o tapetazo, tinha o porta-tazo, tinha o lançador de tazo, tinha também o álbum, né, pra você guardar com o portfólio, pra você colocar esses tazos. E foi uma febre. Eu comia muito chips só por causa dos tazos. Na hora do recreio era tudo isso. As professoras, inclusive, ficavam malucas com isso, porque a gente não prestava atenção na aula, a gente queria só jogar tazo. E o sucesso foi tanto que ainda em 1997 vieram os tazos dos Animaniacs. Atenção, atenção! Chegaram os novos Tazos dos Animaniacs, com encaixes para montar. Dá para fazer as mais divertidas esculturas. Procure o seu nos Salgadinhos Elma Chips. Os novos Tazos também fazem voos incríveis. O grande diferencial desses Tazos é que você podia montar, né? Que eles tinham umas aberturas pra você encaixar as coisas. E era aquele negócio arma e voa, né? Que você pode usar pra fazer bagunça, basicamente. E ainda em 1997 vieram os Tazos dos Tiny Toons, né? Que eles eram holográficos. E teve mais uma novidade de coisas a mais, que era a viseira dos Tazos, que eu não sei se você lembra, esse pouca gente teve. E no ano seguinte, em 1998, seguindo essa linha dos Tazos holográficos, né? Veio a coleção do Máscara, com a novidade do Pega Tazo. Olha só se você lembra.
Chegaram os pega-tazos da Elma Chips. Você atira, pega e puxa. Os novos tazos e gigantazos do Máscara em 3 movimentos. Eu mesmo! Ei, você! Ei, você! Quero uma mãozinha! Pegue os seus nos salgadinhos Elma Chips. Essa mania pega! A febre em 99, né, era Pokémon. Então em 2000 eles lançaram os Tazos Pokémons e os Evolutazos, né? Olha só se você lembra, esse aí, na verdade, é bem bom. Nossa, bons tempos. Em 2002, seguindo a onda da Copa do Mundo, né, tinha o Toon Tazo Copa, que eram os personagens do Cartoon Network batendo uma bolinha ali, já tinha umas coisas diferentes, tinha uns poderes que eles tinham, né, como se fosse um super trunfo. Olha se você lembra. Pra você colecionar e disputar emocionantes partidas de Tazo. Jogar de um jeito diferente. Você escolhe uma característica do seu jogador e desafia o adversário. Potência de chute! E aí é só comparar e correr para o abraço. Promoção com Tazos da Copa. A mania de quem é craque. E foram passando vários Tazos, né? Teve em 2012, se eu não me engano, Vingadores. Teve uns outros pra trás com as coisas, Bob Esponja em 2004, que era metálico. Teve Yu-Gi-Oh! Mas o último Tazo mesmo, a ideia de Tazo, foi em 2013 com a coleção Tazo Piratas, né? Depois disso, os Tazos simplesmente desapareceram. Mas olha só, como eu te falei, não teve Tazo só aqui no Brasil. Teve algumas coleções de Tazo que não chegaram aqui e eu chorei lágrimas de sangue a hora que eu descobri isso. Presta atenção. Ó, em 1994 tinha o Gira Tazos lá no México, que era como se fosse um peão com Tazo. Eram dos Looney Tunes também. Olha só. Yo giro, sorteo y gano. Ah, y también juego sabritazos. Busca las reglas en la tira de las bolsas de Sabritas y dales un giro. Em 1995, a Sabritas, no México, lançou os Tazos dos Cavaleiros do Zodíaco. Por que isso não chegou aqui? Gente do céu, não. Eu não vou dormir se eu não arranjar um Tazo dos Cavaleiros do Zodíaco. Você mora no México, você tá me assistindo aí? Manda, rapaz, que eu vou ficar muito feliz. Em 1996, tinha um filme que fez bastante sucesso no mundo todo, né? Que é o Space Jam. E lá na Austrália, né, a Walker, que é a do Reino Unido, lançou os Tazos do Space Jam. Em 1997, a Walkers também lançou uns Tazos do Star Wars, né? Que era comemorando o box da trilogia antiga que eles estavam relançando. E que sonho pôr a mão nesses Tazos. E em 2002, a Sabritas lançou os Tazos do Medabots. Nossa, gente, Sabritas, me nota. Eu sei que você é mexicana, a gente não tem muito, né? Mas, nossa senhora, que beleza. Mas o que talvez você não saiba, eu tô falando com a Sabritas aqui, mas os Tazos estão até hoje no México. Todo ano, a partir de 1994, teve Tazo e até hoje tá tendo. No ano passado, por exemplo, saiu os Tazos do Dragon Ball Z. Ai, meu Deus, eu não aguento. Era tipo aquele Tazo do Animaniacs que tinha um encaixe assim. Eram 100 Tazos, só que tem a possibilidade de vir 2 Tazos num chip só. Que sonho, né, gente? Nossa senhora. E agora em 2019, se segura, porque eles lançaram os Tazos do Dragon Ball Super. Não, meu Deus do céu. Eu vou ter que mudar pro México. E lá no México aconteceu o campeonato de Tazo, o primeiro campeonato do país inteiro. E o prêmio era uns 50 mil pesos, né? Que a gente convertendo no dia de hoje, né? Dá mais ou menos 10.500 reais. Mas pensa, um tanto de gente jogando Tazo e tudo, é um sonho, né? Mas aí chegamos a um ponto, né? Você já ouviu a história toda do Tazo, saiu lá do Japão, veio aquela treta danada, tem lá no México. O que aconteceu com o Brasil? Por que não tem mais Tazo aqui? O que aconteceu de tão sério para eles saírem do mercado? Eu fui atrás disso, a gente entrou em contato com a Elma Chips para saber o que tinha acontecido, qual o motivo desse negócio sumir, se era dinheiro, marketing, o que podia ter acontecido, né? E até hoje eles não responderam isso pra gente. Mas quando eu estalar os dedos, vai aparecer do futuro nesse momento se eles deram a resposta depois disso. Então, né? Então a gente não tem uma resposta oficial da Elma Chips, mas tem várias coisas que a gente pode chegar numa conclusão e você vai entender. Será que isso foi uma falta de interesse do pessoal que não gosta mais de Tazo ou pensou ou não é uma coisa que colecionava? Eu acho bem difícil, vou te explicar por quê. A gente tá fazendo esse vídeo em 2019, mas em 2018 teve a Copa do Mundo. Que marmanjo que não colecionou o álbum da Copa do Mundo? Gente, nossa, eu botei a Bárbara doida pra fazer troca de figurinha. Foi a febre. Então eu fiz uma pesquisa na comunidade do Nerd Show, que você pode ir lá
ver, né? Acesse a comunidade, tem várias coisas lá e várias novidades estão por vir. Se os Tazos voltassem, qual seria o comportamento de vocês? Até o momento tem 3.100 respostas. 15% compraria um pela nostalgia, mas não colecionaria. 17% compraria e gostaria de colecionar todos. Agora, a grande maioria, 47%, compraria dependendo do tema dos Tazos. 10% não compraria, só gostava quando era criança, e 11% nunca gostaram dos Tazos. Essas pessoas, infelizmente, não sabem o que é bom. Beleza, então o que chama atenção para as pessoas dos Tazos, e a gente sabe muito bem disso, é o que estão nos Tazos, né? Que é Bob Esponja é para criança, né? Vamos dizer, as crianças colecionavam. Uma coisa genérica, que seja com personagem genérico, tipo piratas, talvez o pessoal não compre a ideia, né? Talvez isso possa ser um problema de licenciamento. Eu já expliquei em alguns vídeos para vocês, mas o processo de licenciamento é o seguinte, ó. A marca que tem os direitos, por exemplo, vamos fingir que a gente vai relançar os Tazos do Rei Leão, da Disney. Nossa, isso é uma boa ideia, inclusive, hein? Depois vocês não pagam essa. E eles querem licenciar o Rei Leão da Disney. Então, a Disney vai receber 12%, de 12% a 14%, que é a média de preço, de toda a renda que for angariada com essas vendas, né? Porque isso é uma taxa de royalties da marca Disney ou do Rei Leão. Isso, na verdade, é sempre combinado. Antigamente era mais fácil fazer isso porque não tinha tanto licenciamento e as empresas não tinham que gastar tanto dinheiro. Talvez os licenciamentos bons que o pessoal sabe que vai vender, né, estejam lá no teto. Beleza, o licenciamento é um ponto. Pode ser que seja isso, mas eu acho bem difícil. Eu acho que o principal problema é o foco para quem que eles estão querendo vender. Quem eles acham que é o principal público-alvo dos Tazos? As crianças, né? Só que tem um pequeno problema aqui no Brasil que você já deve saber, porque a gente falou nisso do vídeo da TV Globinho, porque que ela saiu do ar. Se você não viu ainda, vai lá assistir. É o seguinte, até um tempo atrás, era possível você fazer comerciais para as crianças na televisão, né? Por exemplo, a gente tinha comercial da Glaslit, né, do Cavaleiro do Zodíaco, falando com as crianças. Mas isso foi proibido aqui no Brasil, né? Os comerciais não podem ser mais feitos diretamente para as crianças. Eles têm que ser feitos para os pais das crianças comprarem isso. E com isso, a programação infantil da televisão foi pro saco. Por quê? Não tinha mais anunciante para fazer isso. Se eles acham que os Tazos vão vender para as crianças, eles não têm onde anunciar na televisão. Então, eles realmente não tem como fazer esse negócio pegar de novo. Que nem fez, né? Que a propaganda saiu na televisão, o pessoal ficou maluco. Mas agora pensando, se o foco fosse para os nostálgicos, os adultos nostálgicos, que eu imagino que seja igual lá no México, né? Será que isso venderia? Você compraria isso? Na verdade, é para você responder que se você compraria de novo ou não, né? Porque também não vale a pena para eles se a gente não consumisse isso. Aí você pode até estar pensando, ah, beleza, mas o pessoal pode anunciar no YouTube, porque tem vários canais infantis que eles vão anunciar, essas crianças vão comprar os Tazos. Só que essa semana que eu tô gravando aqui, saiu uma notícia que o YouTube foi multado em 174 milhões de dólares, né? Porque eles foram proibidos de usarem os dados das crianças, porque o YouTube você só pode usar a partir de 13 anos de idade, mas tem muito conteúdo infantil. Então, quando uma criança assiste, ela não vai dar mais monetização pro vídeo que tá acontecendo, entendeu? Então, esses canais também que são direcionados só para público infantil, eles vão perder uma receita aí, é capaz deles começarem a dar uma diminuída, entendeu? Então também não seria um meio de propagar os novos Tazos. Então qual que é a conclusão que a gente tira? Por que que os Tazos sumiram? Simplesmente por falta de como anunciar isso, ou por falta de um licenciamento que vale a pena para vender mais chips, que na verdade é o grande objetivo deles, né? A coleção é legal, mas eles querem vender chips e deixar isso na nossa mão. É por isso que os Tazos não voltam, e talvez eles nunca mais voltem por causa desse negócio do YouTube. Bom, meu amigo, agora que você já entende tudo de Tazo, não esquece. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, entendeu? Salva um pão de queijo, não tem Tazo, mas salva o pão de queijo. Deixa o seu like também e compartilha com seus amigos, que você me ajuda demais. E volta aqui domingo, 11 horas da manhã, que eu tô te esperando, viu? E não esquece que tem mais vídeos pra você assistir aí. Eu tô te esperando, tá? Fica de boa aí. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!